Você colocaria uma pessoa desconhecida dentro do seu carro? Para muita gente isso é algo impensável, mas essa é a rotina de milhares de motoristas de aplicativo. Se não pegam passageiros, não tem pão na mesa. Esse é o trabalho, é colocar essas pessoas dentro do nosso carro e transportar elas. Se elas são bem intencionadas ou não, aí vai a nossa sorte, quem vai dizer. Mas a sorte muitas vezes desembarca, e quem chama a corrida é um criminoso. Nossa, perdeu, para aqui, perdeu. Calma. Pode levar o dinheiro, passa tudo que tiver. Coloca a mão no volante, pronto. Coloca a mão no volante, pronto. Cadê a carteira? Cadê a carteira dele aí? Tá aqui no bolso. Você vai morrer agora, parceiro. Desde o começo do ano, a nossa equipe do Fantástico acompanha ocorrências envolvendo motoristas de aplicativo. E agora você ouve histórias de quem ficou frente a frente com o crime. O que eles enfrentam durante as corridas? Nós embarcamos nesses carros e ouvimos dos próprios motoristas as estratégias para se proteger. Isso é fantástico. Eu sou o Murilo Salviano, quem traz a pauta dessa semana é o repórter Maurício Ferraz. Tudo bem, Maurício? Tudo, Murilo. Prazer mais uma vez aqui com você nesse bate-papo. Prazer é todo nosso. E o nosso produtor investigativo, Evandro Siqueira. Oi, Evandro. Murilo, tudo bom? Vamos participar aí. Vamos lá, Evandro. Desde janeiro você acompanha as ocorrências envolvendo motoristas de aplicativo. O que é que você encontrou? O que a gente encontrou, Murilo, é um cenário bem preocupante do ponto de vista dos motoristas. Eles sofrem todo tipo de violência que você pode imaginar, desde furtos, roubos, né, assaltos ali à mão armada, até sequestros, homicídios. E quando a gente começou a buscar os casos, o que a gente percebeu logo de cara foi o seguinte: não há estatísticas confiáveis no Brasil sobre a violência contra motoristas de aplicativo. Esses dados, eles são muito gerais, eles entram como um homicídio de um motorista, um roubo a um motorista, mas pode ser um motorista de caminhão, pode ser um motorista de táxi, pode ser qualquer motorista, né? E a gente percebe que, no caso do motorista de aplicativo, é algo muito específico, porque ele está muito vulnerável quando está trabalhando, porque ele aceita uma corrida de uma pessoa que ele não conhece. Muitas vezes ele não sabe o local exato onde vai pegar essa pessoa, e depois que a pessoa entra no carro, muitas vezes no banco de trás, né, ou seja, o motorista fica de costas para o passageiro, ali é um jogo de azar. Eu já peguei um motorista, inclusive, que colocou sabe aqueles espelhos convexos, assim, para enxergar o que está acontecendo atrás do carro? Exatamente. Os motoristas, eles dizem que eles se sentem muito vulneráveis durante a corrida, porque ele tem que prestar atenção no trânsito, ele tem que prestar atenção no GPS, e muitas vezes ele não sabe o que está acontecendo atrás dele. E o cara pode estar com uma arma atrás dele, pode dar uma gravata nele, pode botar uma arma na cabeça dele, e isso acontece com mais frequência do que a gente imagina. E um levantamento, Murilo, feito pelo nosso produtor aí, o Evandro, mostra que 43 motoristas foram assassinados em todo o Brasil só esse ano. Quer dizer, é um número absurdo, né? 43 pessoas que estavam trabalhando foram assassinadas. E vou falar, hein? Assassinadas, às vezes, por 2 celulares, por R$200, por R$100, por nada praticamente. Quer dizer, nada justifica um assassinato. Mas você vê que se mata por praticamente nada, uma coisa banal. E né? como é que eles fazem para se proteger? São várias formas que eles se adaptam ali para tentar se proteger. Uma delas são grupos de WhatsApp, são grupos por aplicativos de conversa, são mais de 100 mil motoristas, e esses grupos vão se dividindo, e dependendo da região. Então, se um motorista sai da rota ou tem alguma coisa estranha, ele acaba postando ali, fala, estou em perigo, tal, e essas pessoas acabam ajudando, vão monitorando. É como se fosse um grupo de família ali, quando alguém sai para ir para uma danceteria, vai para uma balada, e você vai monitorando pelo grupo da família. Olha, a pessoa saiu da rota. Então eles formam meio que uma comunidade deles, né? Quem está nativa, eles vão se acompanhando. Exatamente, uma comunidade que você vai monitorando entre eles ali, já que não tem uma segurança ideal para esse tipo de trabalho, né? Em alguns casos, Murilo, eles criam um código para postar ali na conversa. Então, uma palavra aleatória ou uma frase aleatória, para que, se a pessoa, o suposto criminoso que está dentro do carro, vê
ele postando, não saber que é um pedido de socorro. Uhum. E uma outra plataforma que eles têm usado, que é bem interessante, são as gravações em áudio e vídeo. Nós temos um caso que é do motorista Fabiano. O que ele fez? Quando ele percebeu que tinha algo errado, ele começou a gravar. Só que quem está atrás não percebe que o celular está gravando, porque na tela do celular fica o mapa e o caminho que ele está fazendo. Mas a câmera está gravando áudio e vídeo. E ele foi chamado para uma corrida numa região perigosa aqui de São Paulo. Chegando lá, quem entra no carro não é a mesma pessoa que fez o chamado, que isso já é estranho, porque a pessoa deve ter usado um nome falso, usou o nome de outra pessoa, ele já acha estranho. No momento que ele acha estranho, ele fala assim, opa, vou começar a gravar tudo. Então ele aperta esse botão de pânico, que não necessariamente fica no celular, pode ficar em algum local escondido, debaixo do banco, debaixo do painel ali. Ele aperta aquele botão, o assaltante não sabe que está sendo gravado e ele segue com o carro. Por que ele acha estranho? Porque, justamente, quem entra no carro não é a pessoa que fez o chamado, né, Evandro? Porque uma estratégia dos criminosos, Murilo, é sempre fazer o pedido da corrida em nome de outra pessoa. Então, ele pode estar ali num bar, ali numa esquina e tal, e chegar para uma pessoa e falar assim, olha, você pode pedir um carro de aplicativo para mim, por favor, que meu celular descarregou a bateria? E a pessoa, às vezes, na boa vontade, vai lá e pede, ele vai pagar em dinheiro, então a pessoa não tem nenhum tipo de prejuízo. Acha que está ajudando uma pessoa que está sem o celular. E, na verdade, é um criminoso que está usando o nome dela para chamar uma corrida e praticar um assalto. Então, depois, quando a polícia tenta investigar, vai chegar numa pessoa de bem, e não no criminoso que praticou o assalto. Vou buscar um passageiro aqui. Passageiro eventual aqui pro nome de Wellington. E o endereço que eu vou deixar ele, não tem, colocou só manda aqui, não tem número, colocou nome de rua, não colocou nada, colocou só manda aqui. Pá. Opa, Wellington. Isso, Wellington, beleza? Você não colocou o número, colocou só manda aqui? Lá no nosso nome. Lá no nosso salado manda aqui? Beleza. Aquele barzinho ali que você tava do seu pessoal? Nada. Meu amigo pediu pra mim. Ah, foi o Wellington que pediu pra você? Então você não é o Wellington, não. E essa história é muito tensa, porque é à noite, com pouca iluminação, esse carro vai seguindo, esse motorista vai seguindo, tudo muito escuro. E o interessante é que o assaltante vai trocando ideia, vai batendo papo. Ele o motorista tenta puxar um papo para ver se vai dar problema ou não, porque dependendo do que ele escuta, o que ele sente, ele pode mudar a rota. Mas a pessoa vai batendo papo, vai falando de família, vai, e aquele clima tenso. E a gente percebe que o motorista sabe que vai ser assaltado. De lá você vai pro hospital? Isso. Dá pra você deixar ela andando de boa, né? Não dá, não, Aqui nessa só. rua do prédio aqui, ó. Essa aqui que sobe. Essa daqui. A corrida segue, fica muito claro que ele sabe que vai ser assaltado. Aí o assaltante fala o seguinte, olha, vamos mudar a rota, vamos para outro canto, quero passar na minha casa antes. Aí ele, tem alguma coisa errada. Nesse momento, ele anuncia o assalto, coloca a arma na cabeça do motorista. O motorista ainda teve ali a calma de acender a luz, porque acendendo a luz, a imagem ficava mais clara e ia mostrar o rosto do assaltante. Aí ele fica com as mãos para cima e o assaltante querendo dinheiro, e o clima fica muito, muito tenso. A gente olhando ali e ouvindo, até parece que o assaltante iria disparar a arma. Agora assalto, você tira tudo do carro, você tentar, eu vou explodir sua cara. Entendeu? Não olha pra minha cara não, Caramba, abaixa mano. Abaixa a cara, apaga a luz. Abaixa a cara, Truta. Mano, eu tenho família aqui, você vai me roubar aqui, mano. Abaixa a cara, desliga Irmão. o farol do carro, desliga o farol do carro. Tá Desliga o farol do carro, desligado, senão eu vou te explodir na bala. Tá desligado. Vai, caralho. Abaixa a cabeça, senão eu vou te explodir na bala. Tá bom. Entendeu? Entendeu? Tá baixo, Tira tá tudo suave. do bolso, o que você tem no bolso? Ô, Truta, por favor, faz isso comigo não, mano. Bala. Eu pego o passageiro aqui direto, mano. Se você tentar, Eu não vou tentar nada. Abaixa a mão, mano. Fica com a mão no volante. Fica de boa.
você tentar, eu vou te explodir na bala. Ô, por favor, mano, não faz isso comigo não, cara. Eu tô conversando comigo normal. Sai Tá fora bom. do carro. Você vai levar meu Eu carro? vou te explodir na bala. Você vai levar meu Vai, eu carro? vou descer junto com você. Você tentar, você vai ver. Cadê a chave? Você vai levar meu carro, mano? Porra, leva meu carro não, mano. Por favor, leva meu carro não, mano. Pô, leva meu Sai carro não, fora, mano. senão eu vou te explodir na bala. Sai fora, senão eu vou te explodir na bala. Vai, sai andando. A gente conseguiu localizar esse motorista, né? E ele relatou exatamente isso que o Maurício falou, né? Por que ele começa a gravar ali uma corrida aleatoriamente? Ele está a caminho para pegar o passageiro. Ele começa a gravar porque ele pressente que ele está numa região de risco. E esse rapaz, ele tinha até um canal no YouTube que ele postava ali dicas para os motoristas de aplicativo e tal. Então, era normal ele fazer essas gravações e postar no canal do YouTube dele. E ele começou a gravar. E um lugar escuro e tal. E ele vai, exatamente como o Maurício falou. Você percebe que ele vai ficando tenso. Entendeu? Só que ele está trabalhando. Ele chega, o passageiro está ali, o passageiro entrou no carro. É o que eu te falei antes, a partir do momento que o passageiro entra no carro, é um jogo de sorte ou azar. O motorista tem muito pouco a fazer, a não ser levar o passageiro para onde ele pede e, no caso de um assalto, obedecer o bandido. E é importante destacar que essas situações que a gente está contando aqui no nosso podcast são situações que os próprios motoristas compartilham em redes sociais, em vídeos do YouTube, né? São dicas de segurança que para eles são preciosas, né? Quanto mais motoristas souberem dessas informações de como se proteger, melhor. Exatamente. E nós gravamos com o Fabiano, ele autorizou a divulgação do vídeo, do áudio, porque para ele isso também é uma forma de um alerta assim, para os outros motoristas, né? Como se proteger, como se comportar numa situação como essa. Então foi por isso que ele autorizou a divulgação, autorizou que a gente mostrasse tudo isso. Que a gente percebe que os motoristas, eles são muito organizados entre eles ali, no sentido de cuidar da própria segurança e da segurança dos colegas. Então eles criaram mecanismos para se proteger da violência. E como é que termina esse caso do Fabiano? Você não vai acreditar. Eles levaram os 2 celulares, levaram o dinheiro e levaram o carro. Só que quando eles levam o celular continua gravando. Então você tem o quê? A rotina do assaltante depois do assalto. Ele chegando, tentando vender o celular, conversando com outras pessoas. Então fica tudo registrado. Porque ele não consegue desligar o celular continua gravando. E ele não sabe que está sendo gravado. Por que ele não sabe? Porque na tela tem outra coisa. É um programa que fica de fundo ali gravando tudo. Então, tem o registro de tudo. A rotina do criminoso depois do assalto. Mas não tava na corrida, cara. R$1 no bolso. 2 mil tá? O carro dele tá lá na rua dos prédios. Lá na casa do Forte. Bombear, vai vender. Bombou. Nossa, isso é nada, hein? Isso é Não vai dar, rastreio. mano? Isso é rastreio. Só cancelar esse modo bagulho avião. aí, ô boy. Faz com outro bagulho. Nem modo avião tem. Não tá desligando. Vamos desligar não. Tá capeando no carro. Você capiou o carro? Não, tem a capeadinha. Já tá pressentido, mano. Nossa, já era, parça. Vai ficar na paranoia, já grudou, já era, parça. Agora não tem mais como. O bagulho é o que é, parça. E o Fabiano deu muita sorte, Murilo, porque aquele local onde ele foi assaltado, ele tem alguns conhecidos ali, alguns parentes naquela área. E aí, conversando com um ou com o outro ali, ele acabou descobrindo onde estava o carro dele, conseguiu recuperar o carro, né? E o prejuízo acabou sendo menor, né? Porque ele podia ter perdido a ferramenta de trabalho dele, no caso, o carro, né? E agora, olha só o trauma. Ele deixou São Paulo, abandonou a cidade e não tem coragem de voltar para São Paulo. Quer dizer, acabou com a vida dele. Hoje ele trabalha em outra cidade, que a gente não vai revelar o nome, inclusive é outro estado. Ele continua trabalhando como motorista de aplicativo, mas toda vez que entra uma pessoa no carro, ele falou que já dá uma sensação terrível, assim, você é assaltado, porque a sensação que poderia morrer com aquela arma apontada na cabeça dele, diz ele que essa sensação não sai nunca mais, assim, né, da mente dele. Tem um outro caso, Murilo, que a gente achou lá no Ceará.
que é um lugar que tem muito motorista de aplicativo e um índice altíssimo de violência contra esses motoristas. E é o caso do Jean. O Jean era um motorista de aplicativo que, numa das corridas dele, ele acabou sendo rendido pelos criminosos dentro do carro, e os criminosos usaram o cabo do carregador de celular que ele tinha no carro para amarrar as mãos dele e colocá-lo no porta-mala. Então, o Jean, ele ficou refém dos bandidos enquanto eles circulavam com o carro para fazer compras, saques com o cartão de crédito dele. E, enquanto isso, o Jean no porta-mala. Eles rodaram por mais de meia hora pela cidade com o Jean no porta-mala, abandonaram o carro e o Jean foi localizado por causa desses aplicativos de cooperação dos motoristas. Eu conversei também com o Jean, ele falou da situação dele, e quando ele relata esse momento que ele foi amarrado e colocado no porta-malas, é inacreditável, né? Ele pensava que ia morrer também a qualquer momento, porque escuro, você amarrado no porta-malas, sem poder, porta-malas pequeno, não era um carro grande, então você fica ali de qualquer jeito, andando para lá e para cá, eles abandonam o carro e ele continuou lá, amarrado. Terrível a situação. Ele desistiu de trabalhar mesmo. Esse não voltou mais e não quer saber mais de trabalhar como motorista de aplicativo. É importante a gente lembrar também que as plataformas, elas se preocupam, obviamente, com a segurança dos motoristas, sempre lançam atualizações com recursos de proteção. Eu já vi até uma plataforma, meses atrás, que criou um recurso em que o motorista pode gravar o áudio ambiente, o passageiro também pode gravar esse áudio ambiente, caso eles se sintam inseguros, né? Todo esse arquivo fica armazenado numa nuvem, né? Num computador da própria plataforma, mas, óbvio, né? Diante de uma sociedade insegura que a gente vive, eles acabam criando sistemas próprios de proteção, como esses grupos de WhatsApp, como esses aplicativos que vocês narraram. Sim, inclusive, no começo a gente falou que o Fabiano gravou no celular tudo, e essas imagens, esse arquivo, eles ficaram gravados no aparelho. Agora, o que eles estão fazendo? Estão jogando tudo para a nuvem. Essa é uma dica importante, né, Maurício? Não adianta só gravar no celular. É importante também que o motorista que tem algum aplicativo ou algum sistema de segurança conecte isso a uma nuvem ou a um outro aparelho celular. Sim, porque no caso do Fabiano, nós só temos as imagens. Por quê? Porque o celular foi recuperado e estava tudo gravado no celular. Mas agora com essas novas plataformas, essas novas estratégias, o que eles estão fazendo? Jogando tudo para a nuvem. Outras pessoas têm acesso. Então, se o assaltante levar o celular, esquece, o rosto dele já está lá na nuvem. Eu ia falar que no Ceará também, Murilo, a gente encontrou um empresário, hoje é empresário, né? Porque ele era motorista de aplicativo e ele trabalhava antes na área de TI, né? E ele criou um aplicativo justamente nesse sentido, para dar segurança aos motoristas. E como é que funciona o aplicativo? É aquele botão de pânico que o motorista, ao acionar, a localização dele e as imagens e o áudio de dentro do carro são transmitidos para um grupo de WhatsApp. Então, todos os amigos dele do grupo de WhatsApp, que são motoristas também, recebem o alerta de que ele está em perigo e passam a acompanhar em tempo real o que está acontecendo no carro. Então, se ele tiver com uma arma na cabeça, se ele tiver refém dos criminosos, os amigos vão ver isso e vão poder fazer duas coisas, pelo menos. Ou avisar a polícia e dar a localização de onde ele está, né? Ou, se estiver perto, ele tentar se aproximar para ver como é que está a situação dele, se ele já foi, de repente, abandonado na rua, se trancaram ele no porta-mala, enfim, é uma forma até de localizar o motorista que está refém. E é um aplicativo criado por um brasileiro, um cearense. Exatamente, que era motorista de aplicativo. Vocês chegaram a testar? Funciona? Não, funciona. Eu achei sensacional, porque você aperta o botão de pânico, a sua imagem já se espalha, e aí as pessoas ficam sabendo o que está acontecendo, né? Começa aquele corre-corre para tentar te ajudar, tentar localizar. E só para acrescentar, assim, quando a gente fala que não há dados oficiais, né, e o que a gente consegue apurar é um número subestimado, eu vou te dar um exemplo. Esse aplicativo do Ceará, que ele tem usuários praticamente no Brasil todo, ele registrou em 2020 quase 80 acionamentos do botão do pânico por dia. Uau! E isso são 80 ativações confirmadas depois de que se tratavam realmente de ocorrências criminais. Certo, era um crime. Era o crime acontecendo. Então, pelo menos, só nesse aplicativo, 80
acionamentos de botão de pânico por dia. O Evandro, e apesar de não ter números oficiais específicos sobre motoristas de aplicativo que são assaltados, roubados, furtados, etc., os motoristas relatam para vocês um aumento da criminalidade ou uma sensação de insegurança crescente? Sim, Murilo, eles relataram que, assim, por conta da pandemia, o que aconteceu, diminuiu muito o número de corridas. As pessoas deixaram de usar o transporte por aplicativo. E com isso também, com muito mais motoristas na rua e menos gente circulando, eles ficaram muito mais vulneráveis aos assaltos. Então, a sensação que eles têm é de que no último ano a violência cresceu. Sim, e é bom que fique claro também, Murilo, que conversando aí com associações, e a gente ficou 3 meses rodando com esses motoristas, para o passageiro é muito seguro. É bom falar também que é um meio de transporte importante. E para o passageiro é seguro, porque quando você pede, você recebe a classificação do motorista, a foto do motorista. Esse motorista passou por uma seleção pelo aplicativo. Então, para o passageiro é muito tranquilo e muito seguro. Tanto que você vê pouquíssimas ocorrências onde o passageiro é vítima. O motorista não sabe se aquela é uma conta de um laranja, né? Um passageiro laranja, se é um passageiro falso, se é uma conta que foi aberta e que, na verdade, não existe, né? Realmente, como disse o motorista que conversou com a gente no início lá do podcast, é sempre contar com a sorte, né? Ele nunca sabe quem vai entrar ali dentro do carro. E olha uma informação importante. Em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, foram presas 11 pessoas que faziam parte de uma quadrilha. A polícia descobriu que eles tinham uma escala. Sabe essa escala de trabalho igual nós temos aqui? Alto horário e tal, eles tinham isso, então eles resolviam assaltar depois do almoço, então eles tinham o horário, né? Vamos assaltar depois do almoço, motorista de Uber. Qual o local? Tal área. Então era tudo uma escala, onde vamos vender o celular? Tal lugar. Onde vamos vender o carro? Tal lugar, as peças. E eles tinham isso, e os áudios relatam isso assim também. Nós temos esses áudios que mostram como eles se organizavam. Os caras tinham brotado lá no carro lá, mano. Na espina, nós tava tentando tirar o gás. Os caras brechou. Pô, deixei meu oitão, o carro, tudo lá no alto lá onde nós deixou o carro. Deixei tudo lá, velho. Aí nós temos que mandar spin rápido também. Senão nós ia perder tudo lá. Mandamos sem tirar gás, sem nada. Mano, o motorhome nós tem ainda, pegou a visão? É outro, mano, o que veio antes, no dia do Cobalt. Um trincado que veio, tá ligado? Aí nós fica com o Moto G9 e o iPhone ainda. Hoje nós vai pegar o carro, então sem papo. Tá sem dinheiro, então dá sempre. Se tiver errado vai morrer. Uma dúvida que eu tenho, vocês observando esses casos, essas ocorrências, qual o objetivo dos criminosos? Eles querem roubar o dinheiro que é feito pelos motoristas ou eles querem o carro? Tem de tudo, né, Evandro? Tem de tudo, Murilo. Teve um motorista que falou uma coisa que me marcou muito durante essa apuração. Que ele falou assim, nós motoristas somos presas muito fáceis para os criminosos, porque a gente está trabalhando de costas para o passageiro, então o assaltante sabe que ao iniciar aquele assalto, ele vai sair no mínimo com um celular, ou com dinheiro, ou com um carro roubado. Murilo, e entre tantos casos, tem um que é da Daiane. Ela pegou uma corrida aqui na Grande São Paulo, ela viu que era um casal, então quando é um casal, o motorista já fica mais tranquilo. O motorista, um casal. Era em frente a uma casa, tudo legal. Ela pegou esse casal, começou a andar. Quando foi no desembarque, tinha uma outra pessoa esperando. Foi ali que anunciaram o assalto. Bom, colocaram essa mulher no banco de trás. As pessoas estavam nervosas. Falaram várias vezes que iriam matá-la. Ela pensava nos filhos, pensava no marido, pensava nos pais. E aquela tensão. E só que, por algum motivo, eles não conseguiam andar com o carro. O carro era automático, eles não conseguiam. E eles ficavam mais nervosos. Ela nervosa. Conclusão, o assalto foi tenso, mas eles não conseguiram levar os objetos, levar o dinheiro e levar o carro dela. Mas o pior dessa história foi no Natal, poucos dias depois. Que isso? O primo dela foi assaltado pela mesma quadrilha, só que o levaram para um cativeiro, amarraram, o torturaram
fizeram várias compras com o cartão de crédito. Que isso? E eles queriam o quê? Queriam fazer compras, gastaram, fizeram várias compras com o cartão de crédito, tiraram foto durante o momento que eles estavam gastando dinheiro, sacando dinheiro, fazendo selfie. E o resultado, mataram o primo dela no Natal. No Natal. É uma entrevista triste, dolorida. Ela precisa desse trabalho, ela continua trabalhando como motorista de aplicativo, mas você percebe o drama dessa mulher, que ela não tem outra opção, não tem outro serviço, mas ela perdeu o primo no Natal, a quadrilha foi presa e ela ainda fez o reconhecimento da quadrilha que matou o primo dela. Aí meu mundo desabou, eu surtei, eu fiquei um tempo em casa, não consegui trabalhar, que eu parei, eu surtei mesmo, de verdade, por saber que foi a mesma quadrilha, no mesmo lugar, e que eu poderia ter sido morta também, e o meu primo morto, sabe? E ajuntou, assim, uma mistura de sentimento na hora que eu não sei explicar. Bom, são situações dramáticas, tensas, tristes. As plataformas investem em segurança, os motoristas também criam camadas duplas, triplas de segurança, montam grupos de WhatsApp, utilizam aplicativos. Vocês estão acompanhando essas histórias desde janeiro, conversando com esses motoristas. O que é que vocês tiram dessa experiência, dessa reportagem? O que é preciso ser feito? Olha, Murilo, a impressão que a gente fica depois de conversar com tanta gente, de ouvir o lado das empresas, ouvir o lado dos motoristas, é muito claro que, assim, tem um grande investimento em segurança. As empresas investem milhões de reais em sistemas de segurança, em sistemas de inteligência artificial para evitar que haja encontro ali de passageiros com motoristas em condições suspeitas. Esses aplicativos colaborativos, enfim, é uma infinidade de estratégias de segurança. Mas o que a gente percebe é que, por mais que se invista nisso, o motorista ainda é muito vulnerável, ainda está muito inseguro dentro do carro. Mas esses sistemas que vocês trouxeram de segurança são extremamente importantes, né? Então, as dicas que esses motoristas de aplicativo dividiram com vocês são: é importante que o motorista faça parte de um grupo, né, de WhatsApp, participe de uma comunidade com outros motoristas para que eles se informem, eles dividam GPS. É importante também ter algum aplicativo de segurança, como esses que vocês contaram, né, do botão de alerta. Exatamente, é a recomendação que praticamente todos os motoristas dão, Murilo. Na dúvida, recusa a corrida. É melhor você deixar de fazer uma corrida do que se arriscar e perder um carro, perder um celular, perder o dinheiro ou até perder a vida. Murilo, você falou um negócio importante, né? Que nem sempre o assaltante está ou atua nessas áreas onde tem altos índices de criminalidade. E quem perde com isso são as pessoas que moram nesses bairros, nesses locais, que às vezes essas pessoas precisam desse tipo de transporte e o motorista de aplicativo acaba não indo por medo. Então, quem perde com isso? São as pessoas. Então, tem que acabar com essas quadrilhas, tem que prender essas quadrilhas, que muitas dessas quadrilhas são especializadas. Por quê? Porque as pessoas precisam do transporte. E aí, para você ter uma ideia do quanto é importante, Murilo, os órgãos de segurança direcionarem a atenção para esses motoristas de aplicativo, hoje a estimativa é que tem pelo menos 4 milhões de brasileiros trabalhando como motorista de aplicativo, ou seja, sustentando famílias por meio do transporte de aplicativo. Então, é muito importante que as autoridades olhem com mais atenção para esse setor. E para encerrar esse podcast, a palavra vai para eles, os motoristas de aplicativo que conversaram com a nossa equipe durante essa apuração. Eu acho que nunca mais eu vou ser o mesmo, sabe? Nunca mais, depois disso aconteceu, nunca mais. A paz que eu tinha antes, eu acho que essa paz para reaver mesmo, acho que é difícil, viu? Eu fui assaltado de uma maneira que me amarraram, me colocaram no porta-malas. Para mim foi frustrante aquilo ali. Minha sensação foi a morte mesmo. Você vê a morte na sua frente, assim. Só que você não sabe como que você vai morrer. Se vai demorar, se vai ser rápido, se vão te torturar ou não. E o pensamento é da sua família. A primeira coisa que vem na minha mente, assim, é a imagem dos meus filhos e do meu pai a todo momento, porque eu tinha a sensação que nunca mais eu ia vê-los. Nunca mais eu ia vê-los. Por conta disso, até que eu vou dando algumas dicas. Você presta atenção na nota, presta atenção aonde você está indo buscar.
está chegando no local para buscar o passageiro, presta atenção. Muitas vezes, ao invés de você parar exatamente no ponto que o passageiro está, para um pouquinho antes, observa o ambiente. Então tem N situações aí que a gente tenta alertar, tenta ajudar os motoristas de todo o Brasil para que trabalhem com um pouquinho mais de segurança. O podcast Isso é Fantástico está disponível no Globoplay, G1, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, onde você preferir. Esse episódio foi feito por Giovanni Sanfilippo e Marcelo Sarquis.